Olá, alunos e alunas do sexto ano. Bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karina, sou professora da área de Exatas e Ciências da Natureza e estou aqui também com a nossa professora Milena. Bom dia, sexto ano. Vamos lá, organizar o caderno, colocar a data e vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje ela é sobre separação de misturas. A gente vai trabalhar a habilidade aqui com vocês, né? As nossas habilidades de hoje são selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e a destilação de petróleo. Muito bom. Então, antes da gente começar a aula, nós temos que retomar um pouquinho o que é uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea é aquela que apresenta duas fases. Uma das atividades que a gente faz frequentemente em sala de aula é colocar um pouquinho de água e um pouco de óleo. E a gente vai ver aqui formar as duas fases. Ó. Temos duas fases. Então, a água e o óleo, eles não se misturam, mesmo se a gente tentar misturar. Como a Karina falou, isso está fácil no nosso cotidiano. Onde que a gente vê isso? Na hora que a gente vai lavar uma assadeira de um frango, fica sempre o óleo em cima. Vamos lá para uma primeira interação? Eu tenho uma pergunta para vocês agora. Você sabe como separar os componentes de uma mistura heterogênea? Vamos lá, abrir o chat. Então, a maioria dos alunos não conseguem identificar o que é uma mistura heterogênea. Nas aulas anteriores de ciência foi comentado um pouquinho, mas eu acho importante a gente retomar esse conteúdo. Afinal, o que é uma mistura heterogênea? Então, vamos voltar lá, o que eu acabei de contar para vocês. Então, se a gente tem, que nem aqui, ó, a água e o óleo, a gente consegue ver claramente duas fases, né? Então, aqui é uma mistura bifásica. Então, isso é uma mistura heterogênea, onde a gente consegue ver as camadinhas. O que eu esperei que eles fossem responder aí já no chat? Que eles associassem isso no cotidiano deles. Então, eles poderiam falar sobre a filtração, a decantação, mas vamos continuar. Então, vamos agora ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre um dos processos, que é a peneiração. O que é a peneira? A peneira ela vai funcionar para controlar o grão, né? A quantidade de grão que vai passar. Então, se a gente pensar na areia, a gente tem hora que a gente tem que peneirar ela porque tem areia grossa e tem areia fina.
Pro, a gente está com uma pergunta aqui, na verdade uma afirmação, né, de um aluno afirmando que somente máquinas podem separar. Isso é verdade? Não, a gente pode usar alguns utensílios, não são máquinas, né? São alguns utensílios que a gente vai utilizar, que nem a gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho. Vamos então para o vídeo? Tá. Tá bom. Legal, né? Agora eu tenho uma pergunta para vocês para a gente interagir um pouquinho novamente. O que está acontecendo com a areia que foi apresentada no vídeo? Uns 2 minutinhos para a gente ter a resposta? E aí, professora Karina, o que os alunos responderam no chat? Olha, a gente tem algumas respostas aqui. A Nicole, ela respondeu, sendo peneirada. Muito O bem. Paulo, a areia está separada da grossa e fina. Teve a Yasmin também, ela foi separada de sujeiras, tipo pedra, folhas. A aluna Letícia também interagiu com a gente, sendo peneirada da parte dura.
Muito bem, parabéns, então, os alunos responderam certinho. Então, a areia ela foi peneirada, separando, então, o tamanho dos grãos, né? O maior, o menor, separou a sujeira, como ela disse, também. Então, vamos lá. Vocês conhecem todos os processos, né, que a gente está trabalhando, são coisas que são do nosso cotidiano. Então, você conhece um outro processo? Olha lá com o slide. Então, você conhece outro processo para separar uma mistura? Vocês conhecem? A gente já falou um pouquinho da peneiração, a gente está mostrando a decantação. Qual outro processo? A Karina vai ler um pouquinho para vocês sobre um outro processo muito comum na nossa casa. É um processo que todos nós devemos fazer no nosso dia a dia, que é a separação de lixo, né? Então, o que seria? Separar o lixo é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, alguns minutos de dedicação para a separação do lixo, elas podem evitar danos significativos às pessoas e ao ambiente, podendo economizar energia, matéria-prima, água e espaço de aterros e lixões, e ainda gerar uma renda. É preciso ficar atento aos tipos de materiais que serão descartados. Os recicláveis devem ser embalados e destinados para a reciclagem. E os materiais que não são recicláveis ou são perigosos, eles podem ser embalados e enviados para aterros sanitários. Muito bem. Então, pensando nesse texto, o que a gente pode ver? Que a separação do lixo ela é muito importante. Então, a gente vai deixar uma perguntinha para vocês responderem agora. Então, você separa o lixo em casa e você sabe qual que é o nome desse processo? Vamos deixar mais uns 2 minutinhos para vocês refletirem e responderem para a gente. Legal, nós tivemos bastante alunos interagindo e alguns responderam diferente do que seria, né? Mas na parte de separação para reciclagem, eu achei muito legal, porque a maioria respondeu que separa. Eu também separo na minha casa, tenho o dia correto. E você consegue também separar, Pro? Então, vamos lá. Eu separo também o lixo. É importante a gente sempre procurar perto da nossa casa se tem ponto de coleta, se não tiver coleta na rua. Também é importante a gente levantar se tem uma associação que a gente pode ajudar. Mas respondendo a pergunta, então, você sabe qual é o nome do processo utilizado para fazer a separação do lixo? É a catação. Esse é o processo. É o mesmo processo quando a gente separa o feijão em casa. A gente não tira o feijão que não está bom com o feijão que está bom. Então, a gente misturando isso é a catação. Vamos lá, continuar então no conteúdo. Então, agora a gente vai ver uma imagem de um experimento. Isso.
Então, esse é um experimento de filtração, já está dizendo aí. Que processo que é esse? Vocês sabem o nome dele? Vocês sabem falar um pouquinho? Então, vamos lá para o próximo slide. Agora eu queria fazer uma pergunta novamente. Eu sou a professora das perguntas. Vendo essa imagem que a Pro pediu para a gente refletir um pouquinho, né, a professora Milena, eu quero fazer uma pergunta para vocês você sabe qual é o nome utilizado para fazer o processo de filtração de café? Qual que seria esse processo? 2 minutos para a gente refletir. Então, vamos lá, professora Karina, o que eles responderam? Como chama esse processo? A Tainá e a Isabelle responderam coação. A Letícia, Lucas, a Gabriele, filtração. A Júlia, filtragem. A Natália, pó de café e água. São os materiais que a gente utiliza, né? Mas qual o processo? Então, afinal, qual é esse processo? Então, esse processo é o processo de filtração comum, né? Onde a gente colocou a água no coador, acho que por isso que eles colocaram coação, né? No coador. Exatamente. E aí o pó de café, e aí passou a água ali, e aí é uma mistura heterogênea, tá bom? Agora vamos lá. Tem como a gente fazer um filtro dentro da nossa casa? Tem. Um filtro assim, para a gente ter uma noção como que funciona. Então, eu tenho aqui alguns materiais para a gente poder fazer. Tá? Então, eu peguei uma água, deixei ela bem sujinha aqui para a gente, e a gente vai construir um filtro. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é tirar a tampinha, dobrar a nossa garrafa para cortá-la. Cuidado sempre, usar tesoura, né? Sem ponta, para não se machucar. E vamos lá, cortar. Então, tá aqui, 2 partes, né? Na tampinha, eu fiz um furo para poder passar a nossa água, tá vendo aqui? Furinho. E a gente vai fechar. E aí a gente vai colocar uma dentro da outra, certo? Então, como que a gente vai fazer o filtro? A gente vai colocar o algodão aqui, fechando. Colocar bastante algodãozinho. Aí a gente posiciona aqui. Agora a gente coloca a areia.
Lembrando que essa água que vai sair não é uma água potável, né? A gente só vai mostrar que é possível fazer em casa, não é para beber essa água. Então, a gente coloca a areia. Coloquei um dedinho aqui, ó. E agora a gente vai colocar as pedrinhas. Pronto. Então, aqui a gente tem uma camada com algodão, uma camada com areia e uma camada com as pedras. Tá vendo aqui? Para ver direitinho, virar aqui para dar para ver melhor. Isso. E agora a gente vai pegar essa água que está suja. E vai colocar no nosso filtro. Dá para ver a água já descendo aqui no algodão. E vamos esperar um pouquinho que a gente vai ver como que essa água vai descer. Ó, dá para ver já a água saindo. Olha a diferença da cor da água que entrou e olha a água que está descendo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos comparar a água que eu coloquei e a água que está descendo. Lembrando que essa água não é potável, a gente só está limpando a água. Tudo bem? Então, vamos continuar agora a nossa aula. A gente vai ver um vídeo, tá? E a pergunta do vídeo é: de onde que vem o sal? Vamos lá? Que legal. Então, a Kika falou para a gente um pouquinho do processo do sal. Nesse processo, ela falou alguns tipos de separação de mistura. Então, vamos lá, Karina, para a gente saber um pouquinho mais? Então, novamente, uma perguntinha para vocês. Você sabe qual é o processo que tira o sal da água do mar? Que tipo de mistura caracteriza a água do mar? 2 minutinhos para a gente interagir um pouco com vocês. Bastante aluno também interagiu e alguns até acertaram. Então, a Laura respondeu decantação, a Jéssica, filtração e lavagem, que foi uma palavra dita, né, no vídeo. O Gustavo, secagem, Maria Eduarda, evaporação, Kaique, coação, William, lavagem também, a Ana respondeu filtração, a Joana, o Francisco,
filtração. Então, bastante aluno respondeu e alguns aqui acertaram. Mas qual é a resposta final? Então, a resposta que a gente pode usar são vários processos. Primeiro, o sal ele vai fazer a decantação, que nem tem aqui, ó. A nossa água aqui, a terra, ela decantou. Tá vendo que ela ficou aqui embaixo? Então, o sal vai descer e a água vai ficar aqui em cima. Mesmo processo aqui, ó, decantação. E aí eles diminuem a quantidade de água e aí evapora essa água. Depois, aí sim, eles vão fazer a lavagem, eles vão triar, vai passar por uma centrifugação, que também é um processo, para a gente continuar para o sal chegar na nossa mesa, né? Então, vamos lá. Retomando. O que a gente vai retomar, professora? Vocês conhecem algum outro processo de mistura? Então, para a gente refletir um pouquinho em relação ao que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa comunidade, ou até mesmo outras fábricas que depois o produto chega até nós, como é o caso do sal. Você conhece algum outro processo, né, de separar uma mistura? Lembrando que a gente trabalhou sobre filtração, a gente mostrou o filtro, a gente falou de decantação. Então, assim, tem alguns processos que a gente está colocando agora o nome, né, neles, que a gente já conhecia no nosso cotidiano. O catar o feijão é um desses, né? O catação, o separar o lixo. Então, vamos para mais uma perguntinha? Vamos para mais uma. Então, para vocês novamente interagirem com a gente, com tudo que foi visto até agora, qual é o método de separação que você achou mais adequado, mas no sentido de qual é o que você mais utiliza na sua casa? Uns 2 minutos novamente para a gente responder. É como já era esperado, né? Alguns alunos responderam catação, que é o que a gente faz mesmo no dia a dia, a filtragem, a filtração, né? Então, eu acho que são os processos mais comuns mesmo da gente trabalhar, da gente utilizar em casa, a gente nem percebe, né? Tem um que é muito comum na nossa casa, que é o centrifugação, né? Que é o que a gente faz na máquina de lavar, quando a roupa está centrifugando. Verdade. Então, ele é bem comum. A Gabriela e o Moisés falaram exatamente isso. É, muito legal, então. Então, vamos lá. Para a gente começar a finalizar a nossa aula, né? Vamos fazer uma pesquisa em casa. Então, você vai pesquisar como acontece a separação de misturas homogêneas. Então, a gente hoje falou das misturas heterogêneas, você vai pesquisar sobre as misturas homogêneas. E, vamos lá? Vamos colocar um conceito agora importante no nosso caderno, é uma anotação importante, que a gente vai fechar a nossa aula. Então, como que a gente fecha essa aula? O que é a separação de misturas, então? Você pode ler para mim, professora? Sim. Então, separação de misturas é o processo utilizado para separar duas
ou mais substâncias ou componentes diferentes. Muito bem. Então, sempre lembrar que quando a gente está falando de mistura heterogênea, a gente está falando de misturas que têm 2 ou mais fases, e separá-las é muito importante, né? Alguns processos para a produção de alimento, para a gente arrumar o nosso lixo de casa. Nem tudo que a gente fala, tudo é ciência, se a gente for parar para pensar. Tudo faz parte da ciência. Só que a gente tem que saber quando é uma mistura homogênea e heterogênea, tá bom? E para a gente fechar a nossa aula, a gente tem uma atividade complementar, que é o caderno do aluno, do primeiro bimestre, onde vocês devem fazer as páginas 20 a 22. Certo? Só reforçando que é o caderno do primeiro bimestre, né? A gente está com a distribuição de algumas escolas. É importante, eu percebo que alguns alunos comentam que não receberam. Entre em contato com a sua escola, verifica a possibilidade, então, de receber esse material. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham aprendido, façam suas anotações e até a próxima. Lembrando, né, é importante que vocês se cuidem, lavem as mãos, que é também um procedimento muito importante que faz parte da ciência. Fiquem em casa, estudem muito, é um período que vocês podem tirar aí para aprender um pouco mais. Até a próxima. Até a próxima.